Boa noite a todos, pessoal. Novamente aqui presente para mais um evento. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para acompanhar esse evento sobre imposto de renda. Nós temos hoje a presença da Adriana, nossa convidada especial do site Ganhos em Bolsa, que prontamente atendeu ao nosso convite para estar aqui e explicar, tirar as dúvidas dos nossos convidados sobre imposto de renda, sobre renda variável, né, que nós sabemos o quão difícil é realizar a declaração do imposto de renda. Bom, para quem está conosco pela primeira vez, eu sou o Admilson, sou responsável pela Evolution Investimentos. A Evolution Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos ligado à Guide. Nós temos o prazer de realizar durante esse ano todo eventos com uma frequência quinzenal, educacionais. Então, a cada 15 dias, nós buscamos trazer um evento diferenciado, com conteúdo, para que os nossos clientes, amigos e parceiros possam acompanhar e estar sempre bem preparado para o mercado. Antes de mais nada, eu queria parabenizar quem está presente hoje conosco, porque o melhor investimento, certamente, é o investimento em conhecimento, né? Quanto mais a gente busca conhecimento, melhor vão ser os nossos resultados, melhor vão ser as nossas operações. Então, novamente, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Antes de passar a palavra para a Adriana, eu gostaria de agradecer alguns parceiros que fizeram parte desse evento e, através deles, foi possível realizar esse evento. Primeiramente, o Ganhos em Bolsa, né, o portal da Adriana, que se não fosse ela, nós não estaríamos realizando esse evento para vocês hoje. Nós gostaríamos de agradecer também ao Financial News, o site do nosso companheiro Leonel, um portal de notícias do mercado, que vem ganhando grande espaço na mídia, e deixo aí como recomendação para vocês. E também os nossos grandes amigos do Bússola do Investidor, um site de conteúdo educacional, com muita novidade, sempre mantendo o investidor bem atualizado. Bom, Adriana, novamente, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Gostaria que você apresentasse um pouco melhor os nossos convidados hoje. Obrigada, Edmilson. É um prazer enorme estar aqui com a exposição da vida que vocês precisam tirar de vocês. Já estou no mercado há 18 anos, fazendo isso diariamente, apurar resultado e ajudar em que for possível. Eu estou aqui à disposição de vocês todos. Legal. Adriana, se você está acompanhando, se tiver alguma dúvida também, eu peço, vai colocando no chat algum problema, alguma intercorrência, e nós vamos acompanhando a nossa equipe técnica que vai nos passando. Okay. Adriana, acho que o assunto de imposto de renda é sempre um assunto muito polêmico. Sim. Né? Eu estou no mercado desde 2007, né? Como profissional, antes disso como trader, e eu sei que até hoje tem sempre é um assunto polêmico, né? E sempre o cliente nos pergunta, o cliente sempre liga aqui na Evolution e fala: Admilson, estou com dúvida, recebi aqui um informe de rendimento da corretora, né? O que eu devo fazer, como que eu declaro? E, infelizmente, por legislação, nós, como assessores de investimentos, somos de prestar esse atendimento. Nós não podemos orientar o nosso cliente quanto à declaração de imposto de renda. Infelizmente, isso é por lei, então a gente acaba não conseguindo atender o cliente nesse sentido. Daí, então, diante de tantos pedidos, e nós estamos nos aproximando da data do imposto de renda, nós decidimos fazer esse evento. Eu acho que, como primeira questão que eu colocaria para você, quem precisa declarar imposto de renda sobre renda variável? Eu acho que essa seria a primeira pergunta que já gera dúvida de início. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que opera em bolsa de valores é obrigada a declarar tudo aquilo que foi feito referente. Na verdade, essa obrigatoriedade ela é mensal, né? Todo mês, você tem que apurar o seu lucro ou o seu prejuízo.
E dali, ao longo do ano, você vai apurando aquilo ali, vai pagando e pagar, vai compensando aquilo que precisa ser compensado, e no momento da declaração, a obrigatoriedade de que isso seja informado, né? Legal. Eu acho importante esse destaque, que é essa apuração ela deve ser mensal. Não adianta o investidor declarar quando for fazer o ajuste anual do período na época de declarar o imposto de renda. Essa apuração tem que ser feita mês a mês. Ela é mensal e realmente quando eles ficam aguardando da corretora algum tipo de informe de rendimento, porque confunde um pouco com renda fixa, né? Então ele acha. E aí, no momento que ele vê que a corretora não pode lhe ajudar nisso, aí realmente toma os sustos e aí tenta correr atrás, né? Quando eu digo essa apuração, na verdade, eu acredito que essa apuração não pode ser diária, né? A partir do momento que você movimentou, você tem que ir lá e alimentar a sua planilha, alimentar ali a tua calculadora, o que é que você esteja utilizando para te ajudar nisso, né? Então, a partir do momento que você fez algum tipo de operação e ali você já alimenta, aquilo vai ficando mais fácil, você não tem como esperar o mês inteiro acabar, para ir apurar, né? De alguma forma, o controle do que está acontecendo ali, né? Senão, precisa ter, né? Precisa ter. Legal. Nós recebemos um e-mail para todos que estavam inscritos e pedimos que eles enviassem para nós dúvidas, né? Então, nós criamos aqui um grande banco de dados de dúvidas. Por isso, eu vou pedir dúvidas que forem surgindo durante o evento, nós vamos abrir nos 15 minutos finais para esclarecer as dúvidas. Nós vamos dar prioridade para quem nos enviou uma série de dúvidas via e-mail. Nós vamos tentar responder o maior número possível. Se ficar alguma que nós não tenhamos respondido, a gente vai entrar na nossa equipe de relacionamento depois e providenciar a resposta para vocês, colocar em contato com a Adriana, enfim, fiquem tranquilos. Bom, Adriana, a primeira pergunta aqui é do Geraldo Silva. Ao negociar ações, ele opera no modo swing trade, posicionado com um ou outro, a isenção de IR, caso o valor seja inferior a 20 mil no mês. E no caso de opções, também há essa isenção? Não, a isenção é 20 mil no mês, né, o ponto de venda é somente para a pessoa física, né, e mercado à vista. Tá, só pessoa física. Pessoa física, mercado à vista, né? Quer dizer, quando eles criaram isso, eu tenho por ideia de que era aquele pequeno investidor, né, que compra uma açãozinha ali, aí depois vende, né? Então, precisa tomar muito cuidado com relação a essa isenção dos 20 mil, né? Você não querer, de qualquer forma, se encaixar nesse perfil, né? Tá. Então, realmente, opção não. Tá, então, só para a gente esclarecer, a opção ela não faz, e quando a gente está falando de mercado à vista, é o único mercado que dá essa regra, é o mercado de ações. De ações à vista, tá. Pessoa física. Termo não entra nisso também. Termo, mercado futuro, nada disso. Tá. E se a pessoa está fazendo uma operação vendida, se ele está fazendo um BTC, e ele fez um BTC abaixo de 20 mil, não é uma operação à vista, então ele tem que tributar a IR sobre isso. Legal, muito obrigado. Seu Geraldo, espero que tenha gostado. Agora, aproveitando um adendo, essa isenção de 20 mil não é que ele é isento, né? Na verdade, ele vai apurar esse resultado dele, né, sobre essas vendas do volume de 20 mil, e ele precisa declarar isso isento de não tributários, porque muita gente pensa que porque tem essa isenção de 20 mil, então eu não preciso nem apurar, nem declarar, e nada disso. Ele vai, na verdade, ele vai apurar, vai declarar, mas em outro campo separado. Então, é comum as pessoas pensarem que, já que eu vendi menos do que 20 mil, eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Não é nem isso, não ele precisa declarar. Até mesmo porque ele pode estar tendo ganho de capital, né? Ele precisa informar para a Receita qual de onde está vindo esse ganho de capital dele, né? Sim. Tá bom. Continuando aqui na questão dele, de novo sobre o lançamento de opções. As opções compensam o lucro ou prejuízo, né? No caso, o prejuízo, ele pode compensar isso com as ações? Então, mercado de opções, mercado de futuros e mercado de ações, o que ele pode compensar o prejuízo entre esses mercados
ou ele não pode compensar? É uma dúvida que o pessoal sempre... O que eu posso compensar? Né? Ações, opções e futuros, ou se a divisão é apenas entre swing trade ou day trade, ou seja, posição e day trade? O mercado à vista de opção futuro e a termo, ele tem a mesma base de cálculo, né? 15%. E mercado de day trade, 20%. Então, a única coisa que não se estuda são operações normais de operação day trade. Se o Leonardo pudesse colocar aí na tela, Leonardo, até para o pessoal já, o programa lá da Receita, para que a gente mostre isso mais claramente, né? Olha. Então, aí é o programa da Receita, né? Onde a gente tem... Acho que o pessoal ainda não está vendo. Acho que... Vamos só ver se está todo mundo vendo. Aí vai ficar claro. Acho que agora o pessoal está vendo. Assim, né? Então, o programa da Receita, aí vocês estão vendo o programa, né? Aí, ali tem o item renda variável, você vai clicar ali embaixo, renda variável, operações comum e day trade. Então, vocês conseguem observar, você consegue, Leonardo, colocar um pouco mais a tela aqui à esquerda para eu... Os valores, acho que não estão aparecendo na tela. Os valores. Pedir para o pessoal só parar o compartilhamento e começar de novo. Acho que você pode compartilhar a tela toda, que aí vai aparecer para todo mundo. Pessoal, é um programa que a gente vai usar bastante, legal, né? Porque hoje é isso mesmo. Então, vocês conseguem ver ali do lado direito, no cursor, Leonardo, se você puder subir e descer do ladinho, para eles verem que nós temos ali mercado à vista, de opção, futuro e a termo lá embaixo. Então, vocês veem que todos eles seguem uma mesma linha, né? Então, sim, operação à vista, opção, futuro e termos compensam entre si. A gente não pode misturar, é realmente normal de day trade. Normal e day trade é o que a gente tem que tomar cuidado para não misturar. Que tem que segregar. Legal, muito bom. O tema opções, eu acredito que é unanimidade aqui no vídeo, né? O pessoal com muita dúvida sobre as opções. Se eu tenho uma operação de opções, vendido, e ela vira pó. Então, eu vendi uma opção a 1,50 e ela virou pó. Então, uma pergunta que colocaram aqui é a seguinte: eu não vou ter nota de corretagem para fazer a apuração, tá? Como eu vou apurar isso? Então, ali no seu controle, você sabe que você está posicionado nessa operação, tanto vendido quanto também comprado, né? Você tanto pode comprar quanto vender essa opção. E aí, no dia do exercício dela, ela virou pó, é a pergunta. Então, assim, se eu estou numa posição vendida, eu tenho que zerar ela 1 centavo e todo aquele meu prêmio é lucro, né? E ao contrário também, quer dizer, se eu estou numa opção comprado, no dia do exercício ela virou pó, toda aquela minha opção, todo aquele meu prêmio virou prejuízo. Então, você tem que observar o exercício, né? Então, no dia do exercício passa a ser, o teu resultado passa a ser a partir daquele dia, no dia do exercício. Legal. Então, se ela virou zero, eu vou colocar que eu ganhei aquele prêmio do lucro para você. Mesmo não tendo nota de corretagem. Mesmo não tendo. Eu assumo que aquele lucro veio para mim. Tá. Nós temos uma pergunta aqui sobre mercado internacional. Eu vou pedir, se eu não me engano, aqui o nosso companheiro Pierre, já um cliente de longa data. Pierre, depois dá uma entrada em contato aqui com a nossa equipe, aí o pessoal tem que esclarecer com você, para a gente não alongar aqui o tema, porque é um tema muito particular, né? Ele foge um pouco da nossa proposta de hoje, né? E a gente precisa também entender um pouco mais sobre a operação A operação internacional tem que estar dentro, né? Não é tão simples, né? Legal. O pessoal aqui colocou uma dúvida, o Pedro, é que ele tem dúvida exatamente onde declarar o IR, né, das ações dele. No caso, eu vendi elas, eu não vendi elas, tenho elas em carteira, porém tive rendimento desde o dia que comprei. Preciso declarar esses rendimentos sujeitos à tributação ou na parte de bens? Eu acho que seria interessante aproveitar que o sistema está aberto e mostrar isso. Onde ele faz essa declaração do imposto de renda dele? Pelo que eu entendi da dúvida dele, ele imagina assim, ele comprou algumas ações e essas ações estão dando lucro, mas ele não realizou, ele está posicionado. Isso.
esse vislumbramento desse lucro que ele, né, que dá valorização da carteira dele, isso não é tributado, isso não é, quer dizer, é só uma expectativa de resultado. Só uma atração ao mercado. Né? Então, o que ele precisa fazer é realmente isso. Chegou no dia agora, na declaração dele, ele tem que informar lá no Bens e Direitos, Leonardo. Isso. Então, ele tem que vir aqui, aí ele clica ali no novo, né? Isso, aí o código, se é mercado de ações, ele vai clicar aí no 31, né? Isso. Aí ele vai dizer que são ações do país Brasil, porque isso é importante também, você pode ter uma ação lá fora, então aí você discrimina em que lugar é essa ação, né? E aí nessa discriminação você vai dizer qual o ativo, qual a tua quantidade, e ali na situação você vai dar o teu custo, né? Então, é o custo dessa atuação. Tem gente que quer somar tudo e colocar um valor X de custo. Mas eu acho interessante, para o controle, você discriminar. Eu tenho, 1.000 petros, 2.000 bares, a declarar cada linha cada linha, por mais que dê um trabalho, que você tenha muita coisa, mas eu acho interessante que isso fique muito bem explicado, do que você tentar facilitar e colocar um montante, depois lá na frente, você não saber qual é o custo de qual papel. Legal. Né? Então, é importante deixar isso bem explicado. E, Adriana, acho que também aí era uma dúvida, né? O valor que ele tem que colocar aí é declarar o valor dele de compra, né? O preço médio dele de compra. Não o preço médio em 31/12 do ano anterior. Né? Às vezes você solicita na corretora, né? Por favor, me fala qual a minha posição em 30/12 para eu fazer minha declaração. E aí, o que a corretora vai te entregar são os ativos, a tua quantidade e o valor do mercado, porque o teu custo ela não sabe, né? Então, é você que tem que ter esse controle. Então, na verdade, você vai só dar uma batida se a quantidade é realmente aquela, porque durante o ano pode ter acontecido grupamento, tem acontecido muito, né? Bonificação, fusão. Então, às vezes, você acha que você tem uma ação de uma tal empresa e ela mudou. Então, esse é o momento de você até correr atrás disso, né? Saber se aquela empresa ainda está ativa, né? Dependendo do papel que você tiver. Legal. E, aproveitando já para trazer uma outra dúvida, e se a pessoa, em 31/12, estava vendido em alguma ação, né, tinha uma posição vendida, aonde ele vai informar isso dentro do imposto de renda, né? Se ele tem lá um BTC, ou uma opção lançada, enfim, em que local dentro do imposto de renda, mercado futuro, né, que não é à vista, né? Aonde ele vai informar isso dentro do imposto de renda dele? Então, o bens e direitos a gente não tem como colocar aí um sinal negativo, né? Porque a partir do momento que você vende alguma coisa, você recebeu aquele dinheiro, né? E você vai precisar recomprar para zerar aquela operação. Então, nesses casos, a gente vai colocar isso em dívidas e ônus reais, né? Na mesma situação, você cria um item novo, aí eu coloco o código, e aí ele vai te mostrar ali, você vai encontrar, ou se não encontrar, você coloca em outros, e a mesma situação. Discrimina o vendido em tanto, e o prêmio que eu recebi, o valor da venda foi tanto, né? Porque esse dinheiro entrou no seu caixa. Entrou no seu caixa, não deixa de ser um empréstimo. Né? É verdade. Uma coisa, pelo menos, né? Realmente é um empréstimo, você tem que entregar. Você vai ter. Uma promessa de entrega. Exatamente. Legal. Tá. Eu gostaria de aproveitar e puxar também um gancho, uma dúvida, até minha particular, né? Onde eu faço a declaração do que eu recebi de dividendos, porque eu preciso declarar isso também, né? Ao longo do ano, dividendos e juros sobre capital. Em que parte dentro do meu sistema eu vou preencher isso, Adriana? No caso do dividendos, assim, ao longo do ano vão acontecendo os dividendos e juros sobre capital próprio, né? Você tem a facilidade, você tem como solicitar à corretora um relatório geral do que eu recebi de dividendos no ano passado, por exemplo. Porque, no caso, você vai ter que separar isso, o que é dividendos e o que é juros sobre capital próprio. No caso do dividendos, a gente vai colocar, né, Leonardo, ali no rendimentos isentos e não tributáveis. Então, todos os dividendos que você recebeu, que a corretora te informou ali, ou você verificou no seu extrato de conta corrente, né,
Então, é aí que você vai estar, ali, ó, no campo 9, tá vendo? Lucros e dividendos recebidos. Tá? Legal. Então, você vai dizer se for titular ou se for independente, qual o CNPJ dessa fonte pagadora, o valor que você recebeu. Legal. E aí, isso não vai estar influenciando nada na tua declaração, porque esses dividendos serão isentos e não tributáveis. No caso dos juros por capital próprio, aí a gente já colocaria nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, né? Porque você recebe, mas existe um IR que foi retido. Então, aí nesse campo, no caso dos juros capital próprio. Então, você tem que saber fazer essa separação. Se você está recebendo um dividendo, se você está recebendo um juros capital próprio, para poder lançar no lugar correto, né? Acho que, salientando até como você disse no início, né? Se o investidor ele se organizar, criar aí o teu controle, seja diário, semanal ou algo assim, de mês a mês fazendo esse acompanhamento, quando chegar a época do ajuste anual, a coisa fica mais tranquila. Porque se deixar tudo para a última hora, a coisa complica. Porque a corretora ela não tem acesso, né, Adilson, ao que está acontecendo com você, né? A corretora ela não consegue ir a fundo do que está acontecendo, ela está preocupada realmente com renda fixa, porque é a parte que ela tem que cuidar. Mas a parte de renda variável, então é você que tem que. Ela não vai saber se você recebeu dividendos ano passado. Ela não relatório de dividendos. Então, se você já tem essa certeza de que realmente houve isso, você liga na corretora e me fala qual é o relatório para me facilitar isso. E acho importante também, né, o pessoal, a pergunta inicial, assim, quando a gente começa a operar para a gente, faça o imposto de renda, né, faça a declaração. Poxa, eu gostaria de pagar uma DARF mensal de 20 mil, 30 mil reais por mês, porque você só paga sobre o lucro que você está tendo. Se você não tem lucro, você não tem o que pagar. Então, é muito melhor que eu tenha muito que pagar, poxa, mas é um dinheiro que vai para o governo. Não, pessoal, mas você está pagando a parte que é devida. O importante é tive lucro, né? Eu tive lucro, eu tenho que pagar. Então, assim, pessoal, eu vejo as pessoas muito incomodadas, muito preocupadas com isso, né? Tem que apurar mensalmente e pagar, né? Faz essa brincadeira, né? Mas faz esse jogo. Isso que você falou é muito importante, Edmilson, porque realmente a renda variável, ela tem realmente esse trabalho de você ter que apurar todo esse resultado e você tem que saber que você realmente não está trabalhando, que o dinheiro não está trabalhando para o governo, o dinheiro está trabalhando para você, né? Então, esse cálculo precisa ser, esse prejuízo, se tiver, precisa ser compensado, porque realmente a Receita ela não quer saber do prejuízo, ela quer saber do lucro, né? Legal. E se você não apura isso certinho, você pode ser notificado a respeito disso. E o que a Receita faz? Ela, através do 005 que você é retido, ela faz a conta ela sabe, ela consegue descobrir qual é o negociado, desconsidera a sua compra e lança 15% sobre o volume da sua venda. Tá? Então, é um risco muito grande que você corre realmente se você não tem esse acompanhamento. E você, como perita judicial, né, que entende bem, eu vou dizer apenas o que eu ouvi dizer de ter chamado, convidado gentilmente pela Receita, né? O ônus da prova é do investidor. Sim. Né? Você que tem que demonstrar para a Receita a conta que você deve, porque vão te apresentar uma conta absurda. Né? Uma conta essa que eu te falei, quer dizer, no caso de operação normal, ela vai fazer sim, vai fazer a conta ao contrário, vai descobrir qual foi o volume de venda, vai te aplicar 15% e vai te mandar a notificação já com a DARF para você pagar e ela vai te dar um release para você recolher aquilo. Então, você tem um mês para apurar todo, sabe Deus, quando você começou, em 2013, né, e trazer para ela todos esses números. Aí sim, realmente, você pode ir à Receita Federal, levar todos esses números que você apurou e eles vão rever isso realmente muito bem explicado. E aí, de última hora, fica mais difícil. De uma hora fica difícil. No mesmo caso da day trade, né? Ela recolhe um pouco de todo o teu ganho e está esquecendo que pode ter haver perdas, né? Então, ela vai fazer você pagar 20% daquele volume que ela descobriu por causa do IR, do retiro da fonte. E vai fazer você pagar também, né? Tá. Então, esclarece aqui para o pessoal também, Adriana, as operações em posição, né, mercado à vista, em trade,
eu vou pagar 15% e fica um percentual retido na fonte. As operações de day trade, eu vou pagar 20% e fica 1% retido na fonte. Isso. Eu tenho que pagar isso como para a Receita? Como eu faço esse pagamento? Eu tenho que gerar um DARF, a pessoa tem dúvida de gerar esse DARF e pagar qual é o prazo de vencimento desse pagamento. Então, a nossa rotina é realmente o que eu indico, o que eu aconselho vocês, movimentou, já atualiza, né, para que isso não vire uma bola de neve na sua vida. E acabou o mês, você já sabe qual foi o teu prejuízo ali, você tem até o último dia subsequente para apurar e recolher essa DARF sem multa e juros, né? Então, você pode entrar ali no site da Receita Federal, clica ali no busca Sicalp, então ali mesmo você já tem essa facilidade de emitir sua DARF online, código 6015, referente ao mês anterior, e a partir dali, a partir desse vencimento, você começa a correr um monte de juros. Tá, não é legal. Então, eu vou de novo bater nessa tecla, porque é a dúvida recorrente. Se eu fizer a apuração, se eu for apurar só no final do ano, vamos pensar que no total do ano, eu tive prejuízo, perdi dinheiro. Mas, se no primeiro mês de operação, vamos pensar assim, eu teria tido lucro. Depois, eu só tive prejuízo. Sim. Eu vou ter um problema com a Receita, porque eu não paguei a minha DARF lá no primeiro mês que eu tive lucro. Poxa, mas no final do ano, no total dos 12 meses, eu perdi dinheiro. Eu vou ter problema com a Receita? É isso mesmo. Você não pode acumular, né? Eles querem fazer um resultado acumulado. Não, ele é mensal. Então, realmente, você deveria ter respondido lá no janeiro e os outros meses você deixa para compensar nos meses subsequentes, né? Esse prejuízo, ele não zera no final do ano. Tá. Esse prejuízo vai com você até que você consiga recuperar e volte a pagar, né? Legal. Isso já puxa o gancho até para a pergunta do Laurito. Aonde ele lança esse prejuízo que ele tinha compensado? Né? No caso dele aqui, ele colocou que ele teve prejuízo nas operações de 2015. Sim. Né? Então, ele tem, e nos meses de maio a abril de 2016, ele passou a ter lucro. Então, ele quer saber onde ele coloca esse valor para o outro. E aí ele coloca uma questão aqui que ele operava por uma corretora X, que não é o caso, eu não vou dizer o nome aqui, e que ele não tem as notas de corretagem, ele só tem os extratos de movimentação. A corretora é obrigada a acontecer isso, né? Acho que tem que entrar em contato com a corretora e pedir, né? Existem várias formas, né? Você consegue combinar com o seu assessor, no final do pregão, te manda uma pré-nota, você já dá uma conferida ali no realmente o que aconteceu, já vai fazendo uma pastinha ali no seu computador, essas notas foram recebidas. A corretora te manda essas informações também via correio, né? E se de alguma forma ele perdeu, como é o caso, liga na corretora, eles fazem um arquivo em PDF para você, de tudo que você precisa, e vai ali. Legal, acho que é um... Agora, Léo, põe pra gente lá de novo no programa da declaração. Enquanto você põe no programa aí na declaração, Léo, só acho que um aviso aí que é o antigo do quadro ali, pode depois tirar, tá? Né? Só aproveitando enquanto você põe, fazer um merchan, né? Se o teu assessor, né, se quem te atende, não providencia esse tipo de coisa para você está sendo muito mal assessorado. Essa é a hora, né, você está aqui hoje conhecendo uma empresa séria e que está preocupada em assistir os seus clientes, né, em ajudar os seus clientes no dia a dia. Né? Então, aí entra em contato com a Evolution, e esse é o nosso papel, né? O nosso papel é ajudar as pessoas no dia a dia. Eu acho que esse é o primeiro combinado, né? Eu vou operar e como que vai ser a rotina. Você tem que ter uma rotina realmente. Lógico, né? E assim, às vezes as pessoas pensam, se eu operar com um assessor, eu vou pagar mais caro. Não, pessoal, não tem nenhum custo a mais por você ter um assessor, uma pessoa especializada para acompanhar a tua vida de investimento, acompanhar você na corretora, nos seus trades. Então, você não vai pagar nada a mais, nenhuma taxa a mais por isso. Se algum assessor estiver te cobrando por isso, está errado, tá? É o nosso papel, junto à corretora, lhe prestar um bom serviço no atendimento. Né? E o que nós buscamos aqui no nosso dia a dia, com toda a nossa equipe, é justamente que você tenha um atendimento de excelência. Então, se o seu assessor não está nem te entregando as notas, amigo, né? Não está nem correndo atrás disso para você, né? Repensa aí aonde você está operando. Bom, acho que está no ar para todo mundo aí o
o sistema do imposto, né? Eu queria responder a pergunta dele nessa parte. Clica, por favor, no renda variável, Leonardo. A lei de operações comuns ele quis falar onde que ele coloca o prejuízo dele do ano anterior para que ele possa compensar, por isso que eu entendi. Vai ali no cursor mais embaixo, Leonardo, lá no último. Então, no mês de janeiro, ele vai ali, ó, resultado negativo até o mês anterior. Esse aí, Leonardo. Então, ele vai colocar ali com um sinalzinho negativo, no mês de janeiro, o saldo dele de prejuízo em, por exemplo, dezembro de 2015. Isso. Então, dezembro de 2015, esse era o meu saldo negativo, né? E aí ele começa o mês do ano dele de 2016, de janeiro a dezembro, e aí a compensação já vai estar sendo feita. Legal. E, aproveitando, o Jacó mandou uma outra pergunta, que também acho que tem a ver, que é o IR retido na fonte. O IR retido na fonte, ele é passível de ser descontado na hora de você lançar, e se você tem prejuízo, como eu faço? Né? Eu tenho prejuízo e ainda tive IR retido na fonte. Eu posso compensar isso de um ano para o outro? Eu posso... a primeira pergunta é, eu posso compensar de um ano para o outro? E a segunda pergunta é, se eu vou parar de operar, eu posso pedir restituição? Teoricamente é um imposto que já foi pago, que foi retido na fonte. Esses dois IRs, eles são muito importantes, assim, né? É através dele que a Receita consegue descobrir quem são as pessoas que estão operando em bolsa, né? Então, aqui já está no local certinho. Então, assim, quando você clica em renda variável, operações comuns, tem que ser preenchida, né? Quer dizer, ganhei no mercado à vista, de opção, mercado futuro, mercado a turno, pois bem. E aí, o IR retido na fonte no mês, day trade, e o IR na fonte lei 11.033 do 005. Então, se você tem imposto a pagar, esses dois IRs que você já antecipou, na verdade, está compensando, então, ali no imposto a pagar, isso já vai ter sido compensado, muito bem. Se ao longo do ano eu fui compensando isso, fui pagando, muito bem. Mas, às vezes, acontece de no finalzinho do ano, já tive prejuízo, e aqueles IRs foram retidos e eu não consegui utilizar. No caso do imposto 005, Leonardo, ali no imposto pago retido, então, eu cheguei em dezembro, tenho o saldo de imposto retido e não compensei, eu tenho que preencher ele aí de novo. Então, ó, ali no imposto de renda, o item 3, né? Ali ele vai colocar, no caso do 005, ele vai repetir o saldo dele em dezembro, que ele não conseguiu compensar. Então, de alguma forma, esse IR vai estar sendo devolvido para ele no caso do 005. No caso do 1%, ele tem que baixar, fazer um download do PERT-COMP. Tá. E aí ele pede essa compensação. Tá bom. Tá? Depois, pessoal, esses sistemas todos que a Adriana citou aqui, nós vamos enviar para vocês por e-mail amanhã, com o link já da Receita, enfim, o link para gerar a data, a gente vai passar isso para vocês. Então, não conseguiu pegar o nome, né? Não há problema. Bom, uma das perguntas aqui da Marelle, se o nome não estiver correto, ela até colocou um exemplo aqui, e eu acho que a gente falou sobre isso, mas acho legal ressaltar. Vamos supor que em um mês ela fez 15 mil reais de vendas. Então, de novo, abaixo da regrinha dos 20 mil. Tá? Então, ela não declarou, não fez a declaração do IR. Então, colocando aqui. No mês seguinte, ela fez essa operação de 15 mil e perdeu 2 mil reais. Então, ela teve um prejuízo. No mês seguinte, ela teve lucro, ela vendeu mais do que 20 mil e ela teve um lucro de 5 mil. E aí a dúvida dela posso compensar esses 2 mil? Eu acho que você já até explicou isso, mas é legal reforçar. Não é porque você não tem que pagar um imposto abaixo de 20 mil, você não tem que apurar e declarar. Né? Apurar e declarar, você vai em isentos e não tributáveis, essa parte dos... Às vezes também acontece de você vender abaixo de 20 mil e ter prejuízo, né? Então, é aquela situação que eu falo, que às vezes os 20 mil, você tenta encaixar numa situação que talvez não seja a sua situação, né? Uhum. Então, ela realmente, nessa parte dos 20 mil que ela fez a priori, ela vai colocar no isentos, não fazer as outras partes, ela vai compensar o que ela perdeu, para depois salar os 5 mil que ela perdeu.
ela consegue fazer essa separação. Sim. Legal, então ela vai abater o prejuízo, porque não é porque ela não declarou, não teve que pagar, porque está abaixo de 20%, se ela tiver lucro, mas ela tem que fazer a apuração. Isso é importante. Pessoal, não é porque você vendeu menos que 20 mil, você não precisa apurar, você pode não precisar pagar. Bom, uma outra pergunta aqui do Albert, supondo que tem prejuízo acumulado de 2016 e em 2017 tive lucro, mas o imposto devido é menor do que os prejuízos. Em função disso, não preciso pagar imposto, não preciso gerar imposto a pagar referente ao mês de janeiro. Está correto, né? Acho que de novo, se você declarou mês a mês, né? Não só ano a ano, né? Acho que isso que é importante, né? Mês a mês, lá naquela linha, vou ter que colocar de novo, então, o pessoal que tem uma aba por mês lá, que é importante eles preencherem, né? É legal ficar bem esclarecido. Renda variável, isso. Você vê ali, ó, tem o titular, dependente, né, porque isso também é separado, quer dizer, o marido e a esposa que operam em bolsa, isso precisa ser apurado separadamente, né, o lucro da esposa não compensa com o prejuízo do marido e vice-versa. Pode até fazer a declaração. A declaração junta, porque vocês veem que ali no titular e dependente você consegue fazer essa separação, mas cada um anda sozinho, né, e ali, ó, quando você clica lá, janeiro a dezembro, você tem que explicar o que aconteceu com você ali, né? Então, os 12 meses que precisam serem explicados. Tá. E se eu tenho um dependente, eu preciso colocar clica aí no dependente, Leonardo, você vai ver que é a mesma... Você pode abrir uma nova declaração ali e vai declarar de cada dependente. Cada dependente você vai fazer os seus filhos e coisas do tipo, né? Porque acontece muito mesmo, né? O pai compra, e a esposa compra, e também já querem fazer uma poupança para o filho. Então, mas não pode misturar, não teve lucro, não prejuízo, não pode misturar, né? A declaração tem que ser... Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, muito bem. E acho importante também que a declaração para os ativos em bolsa é independente se você faz a declaração simplificada ou a completa, né? Não tem diferença de campo, é a mesma situação. Tá. Uma pergunta aqui, não está sem nome, mas... O que a gente podia abrir um pouco era falar também que acontece muito no fundo de investimento imobiliário, que também não se encaixa no mercado de ações e opções do emprego. Você clica para a gente, Leonardo, só para a gente abrir um parênteses e aproveitar aqui a oportunidade, porque você vê que a tela é diferente, mas também são os 12 meses que precisam ser informados, né? E o valor do imposto é de 20%, né? No caso do fundo de investimento imobiliário. Fundo imobiliário sempre 20%. É 20%. Legal. Então, tem a situação que são os rendimentos que são pagos mensalmente, esse sim é isento, né? Mas quando você vende a cota em bolsa, ele é tributado 20%. Então, precisa estar tomando muito cuidado, porque às vezes as pessoas... para incentivar que a pessoa compre um fundo de investimento imobiliário, fala que é isento. Não, o que é isento é o rendimento mensal. Mas o ganho não, né? O ganho, a venda das cotas em bolsa, ela é tributada 20%. E há também o recolhimento do 005, que também é compensado. Normal. O código de recolhimento do fundo de investimento também é o 6015. Tá. Esse código de recolhimento 6015 que você diz é o código que vai colocar no DARF. No DARF. Legal. Tá? Muito bem. Eu até acho interessante que no mês, se você faz, você tem resultado positivo em bolsa e também de fundo de investimento imobiliário, faz duas DARFs separadas, porque você vê que são dois campos separados, então não tenta fazer uma DARF só para isso. Você faz separadinho, mesmo que faça duas DARFs 6015, o mesmo período de apuração, eu acho mais interessante você... E guarda isso, né? Guarda, acho que aqui, segundo a nossa legislação, guarda isso durante 5 anos. 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é o ideal para que você tenha isso estruturado. Né? Legal. Nós temos aqui uma pergunta do Nilo, uma pergunta sobre opções. Ele contou com um breve histórico, eu não vou entrar no detalhe, mas eu acho que a dúvida é bem bacana. Ele opera opções do tipo call, vendidas, né? Então ele estava vendido na opção, chega no dia do vencimento, ele é exercido.
ele é exercido, ele vai ter que entregar esses ativos que ele não tem. Tá? Exerceram ele. Bom, ele tem duas situações. Uma, no dia, ele já vai lá e compra aquele ativo a mercado para entregar para o cliente. Se ele fizer isso no dia, ele vai ter, consequentemente, a venda pela exerção e a compra que ele comprou no mercado para entregar. Essa diferença é day trade ou não é day trade? Não, ela não é day trade. É uma operação normal e você pode observar na própria nota de corretagem que existe a venda, existe a compra e a própria nota de corretagem já evidencia isso para você no sentido de que, senão ela teria uma base de day trade ali, a própria nota de corretagem já valia esse cálculo de day trade para você e não é o que acontece. Legal. Uma operação normal. Tem gente que leva até isso como uma operação de renda fixa. Ótimo. Porque ele estava, inclusive, dizendo aqui que ele estava optando, né, pelo que eu entendi do texto dele aqui, que ele estava optando por ter esses 3 dias posicionados para depois de comprar. Ele preferia entrar em DTC só para comprar depois do outro dia para descasar a liquidação e não dar day trade. Mas então ele não precisa fazer isso porque não dá day trade. Não é operação normal. A respeito de mini índice e mini dólar, né? O mercado de mini índice e mini dólar, até com a onda do operando PPI, enfim, ficou muito comum. Existe alguma diferença nesse tipo de declaração do mini índice e mini dólar? Ou é igual? Day trade 20, posição 15%? 15. Vai do lado do programa da Receita, que a gente gosta bastante. Né? E aí ele coloca esse lugar de mercado futuro. Acho que o pessoal não está vendo a tela ainda, né? Nossa equipe técnica aqui está trabalhando, mas... Isso, uma operação normal do fundo de variável. Vai ali no titular, né? Isso. Então, ali, ó, no mercado futuro, ó, ele coloca ali, mesmo sendo o mercado futuro do dólar, ele coloca, mesmo sendo o mini, ele coloca aí, se for o dólar, embaixo ali no índice, se for o índice, ele coloca aí, tá? Legal. A pergunta seguinte dele é se um compensa com o outro. Normal, né? Não compensa, só não vamos misturar a operação normal de day trade. Legal, mas ali na declaração ele tem que apurar o resultado dele em separado, acho que o pessoal não está vendo na tela, mas é importante eles apurar o resultado separado do que é mini índice e o que é dólar. As duas coisas, eles compensam o resultado, mas tem que apurar separado, né? Se apura separado. A gente sabe que o mercado de renda variável é média ponderada, né? Então, o mercado à vista, opção futuro termo, e você tem algumas regrinhas no sentido de você separa por ativo, para justamente fazer isso que você está dizendo. Você pode colocar no resultado tanto no índice quanto no mini dólar. E separado também por série, né? Quer dizer, os vencimentos também são vários. Eu preciso saber qual foi o meu vencimento do J, do G, do L, né? Qual foi o meu rendimento, para você saber mesmo do seu controle gerencial. Eu acho importante essa tua colocação, porque nós sabemos que tem pessoas que utilizam o mercado de futuros como hedge, né? Para travar uma posição, e às vezes uma posição de longo prazo. Então, fatalmente, ele vai ficar rolando esses contratos. Isso. Mas encerrou um contrato e abriu o outro, a Receita não tem como saber qual é a sua intenção com essa operação. Encerrou em um, abriu no outro, tem que declarar, né? Não pode deixar isso virar uma salada, né? Se você opera a Petrobras, tem a caixinha ali da Petro com todas as minhas contas de vendas. Assim, com opção também, né? Porque a opção também tem vencimento. Tem um vencimento e tem as suas séries, então você precisa deixar isso muito bem claro, né? Tá. Só confirmando de novo, o código para o pagamento do DARF, qual era? É o 6015 de operações em renda variável, é 6015 pessoa física, né? Porque pessoa jurídica depende. Aí tem o real, o presumido, cada um tem um código diferente, simples nacional, todas elas têm um código diferente. Tá bom.
Pessoal, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela aí algumas perguntas. Chegaram muitas perguntas aqui pelo chat. Se o pessoal puder ir colocando algumas perguntas aí, ou colocar as perguntas na tela, nós vamos tentando responder algumas aqui, conforme for aparecendo. Vou pedir para o pessoal aqui. O chat está moderado, né? Então, Leonardo, se você puder falar com o moderador do chat. Vendo aqui algumas perguntas que o pessoal está colocando. Pode baixar aí, Leonardo. Está chegando algumas questões aqui. Vamos lá. Eu fiz. O Fabrício colocou aqui. Pode subir um pouquinho aí. Liberar para o pessoal ver essa pergunta do Fabrício. Né? Se em fevereiro de 2016 eu fizer uma venda coberta de opções com vencimento em março de 2016, na declaração, vamos ler aqui, o pessoal tirou da minha tela, que eu não consigo ver. Na declaração anual do calendário de 2016, eu informo o imposto de renda retido na fonte e o lucro com a venda das opções do mês de março, se eu levar a opção até o vencimento. Mesmo a venda tendo sido em fevereiro, ele vai declarar isso em março, Adriana? O resultado dele acaba sendo no dia que ele zerou a operação, é março, e ele tem até abril para apurar e recolher essa data, né? Até o último dia seguinte lá. Legal. Uma dúvida muito comum também, acho que isso todo mundo deveria saber, mas nem sempre as pessoas agem da forma correta. Vamos supor que eu vou criando uma carteira de longo prazo, tá? Então eu compro Petrobras a 10, eu compro a 12, eu compro a 15. Quando eu vou fazer minha declaração lá no final do ano, qual o preço eu vou informar lá? Leonardo, você consegue abrir para a gente aquele relatório de apuração de ganhos? Acho que esse é o momento para que eu possa aí mostrar o que eu acho interessante. Assim. Essa aqui, por exemplo, é uma nota de corretagem, né? Ali aparece o logo que eu reservei. Então, ali, por exemplo, no caso dessa pessoa, no pregão do dia 13 do 12, ela vendeu Bradesco e vendeu Marfrig, né? Então, essa é uma nota de corretagem. Vai indo mais para frente. Então, isso aqui é o que eu recebi com relação a essa negociação que eu fiz. Aí, vamos na página seguinte, Leonardo. Então, eu pego essa minha operação, essa é a corretagem, na página seguinte. Aí, Adilson, sobe um pouquinho também, Leonardo. Esse, por exemplo, é um extrato de conta corrente, eu consigo enxergar todas as liquidações que houveram, pagamentos de dividendos, taxa de custódias, liquidações que foram feitas, depósito de capital, retirada de capital que eu fiz, tudo isso. Na página seguinte, Leonardo, pula para a página 4. Se você puder subir um pouquinho, é isso que a gente está tentando passar aqui, né, Adilson? A resolução, ela está escaneada, né, porque isso é um trabalho prático, realmente, e eu não sei se o pessoal consegue visualizar direitinho, mas aqui a gente está trabalhando com um relatório de mercado à vista, né? Então, como o programa da Receita, vocês conseguiram observar que você tem que separar o mercado à vista de opção futuro a termo. Então, eu tenho que ter basicamente 4 controles desses, né? Então, aqui no mercado à vista, por exemplo, comprei Brasil ON, Bradesco, Marfrig, e toda foi essa minha negociação. Quer dizer, é aquilo que a gente estava falando. Cada ativo que tem a sua caixinha, com seu resultado normal, com seu resultado day trade. Aí, passa mais essa página, Leonardo. A próxima. Vai na 7. Então, esse daqui é o meu resultado mês a mês, né? Então, quer dizer, tudo que aconteceu ali em cima, eu tenho um resumo aqui mensal do que aconteceu, nesse caso aqui, de 2014 a 2016, tá?
Então, o que eu vou acontecer? O que eu vou fazer com esse resultado? Você vê que ali tem operação normal e operação da igreja, tudo separado, né? Agora, vamos na próxima página, Leonardo. Isso aqui tudo é obedecendo as regras da Receita Federal no momento que eu vou apurar, né? Média ponderada, separada por ativo. Esse é uma cópia lá do programa da Receita, que é onde eu informo esse resultado para pagar o meu imposto, né? Então, esse aqui é o modelinho que eu utilizo, por exemplo. Então, ali eu tinha um prejuízo de R$ 1.600 para compensar. Nesse mês de dezembro de 2016, com essa venda de Bradesco e Marfrig que ela fez, perdeu 2.446. Pois bem, ficou com esse prejuízo para a gente começar agora em 2017, tá? Aí, vamos para a próxima folha. Eu queria, na verdade, Edmilson, despertar nas pessoas que você está trabalhando, que o dinheiro é seu, que você não está trabalhando com o governo. A partir do momento que você está apurando esse resultado, você tem que ter um extrato de conta corrente para saber o que está acontecendo além de só operação de bolsa. Porque tem gente também que pega, vamos dizer, 700 mil, aplica parte disso em renda fixa, parte disso em renda variável. Eu preciso estar mapeando o que está acontecendo com esse meu dinheiro, né? Porque é isso que eu tenho que explicar. A Receita quer saber o que aconteceu com os 700 mil que eu entreguei para a Admilson aqui na Evolution, né? Então, é isso. Então, ali no extrato de conta corrente, eu consegui visualizar, e aqui já como perita contadora, que eu estou falando para vocês, que além de apurar esse resultado, você precisa saber o que mais aconteceu na tua conta na GAED, né? Então, eu entro aqui, digo que no dia 16/12, ela fez uma retirada de 191 mil, que na verdade foi a venda que ela fez, que ela sacou, né, esse dinheiro. Houveram esses pagamentos de dividendos no seu capital próprio nesses meses, né? Então, janeiro, fevereiro, o Bradesco paga dividendo mensal, né? Então, ao longo do ano, ela recebeu esses 1.100. Um pouquinho mais abaixo, Leonardo, nessa mesma página, foram as despesas de taxa de custódia, ó, janeiro, fevereiro, né? Ela foi paga em R$ 8 por mês, ao longo do ano, por R$ 95. Legal. Eu acho que isso é um ponto que eu queria fazer uma pausa para te perguntar. As pessoas podem abater do imposto a pagar taxas como a de custódia, a taxa de BPC, que seria uma taxa de aluguel. Essas duas taxas, elas são passíveis de ser abatidas do resultado para pagamento do imposto de renda? Eu acredito que você pode sim, Diângelo, a partir do momento que você tem tudo isso, né? Que você pega as suas notas, você pega seu extrato de conta corrente e realmente faça um mapinha desse, porque aí você, quando chegar na Receita, você vai dizer que você perdeu apenas 2 mil e acrescenta esses R$ 95, mas mostra onde foi, né? Você tem que ter uma comprovação. Você tem que ter uma comprovação disso. Exatamente. Então, você mostra para a Receita o que foi realmente resultado de operação e o que foi despesa, o que é custo, o que é despesa. Legal. E você consegue compensar isso sim. Essa pergunta ela é repetida para nós aqui diversas vezes com referência à plataforma, né? Nós sabemos que o investidor ali, profissional, semi-profissional, muitas vezes ele contrata uma plataforma específica para operar. E essas plataformas nem sempre são baratas. E normalmente, se ela contrata através de uma corretora, esse valor vai ser lançado no extrato dele lá, como um débito de plataforma de utilização comercial. Ele tendo esse controle bem feitinho, com parte do trabalho com esses clientes, ele pode também abater isso do lucro, né? Tranquilamente, né? Porque vai mais na última folha, Leonardo, e ali vai estar tudo junto, que é onde eu vou mostrar ali para a Receita. Agora só um pouco. Isso. Então, ali, Edmilson. No caso de 2016, dessa pessoa, ela começou com um saldo na cobertura de R$ 643. Ela teve esse resultado que nós mostramos para vocês, de menos 2 e pouco. Teve o IR 005 retido, de 9. Ela sacou 191 mil. Ela recebeu 1.100 de dividendos. Ela teve essa despesa de R$ 95. E essa era a posição acionária dela anterior, né, que foi o valor da venda. Então, por isso que no último dia da corretora do ano, ela tinha R$ 8,02 na corretora. Então, você entende? Não é só apurar resultado, vamos também contabilizar o que aconteceu no mês, porque não é só, entrou dividendos, entrou a plataforma, entrou a taxa de custódia. Então, vamos apurar tudo isso e fazer um balanceio contábil
para que se a Receita te chame, você consiga dizer, olha, Receita, eu abati porque eu tive essa despesa, está aqui o extrato e está aqui o balancete. Não tem o que contestar. A partir do momento que você tem isso e consegue mostrar, né, o que realmente aconteceu, é isso que a Receita quer saber. Ela não quer só saber o teu resultado, ela quer saber o teu capital, onde os 700 mil, o que aquilo virou, né? O que aconteceu com o teu dinheiro, né? O que aconteceu com o teu dinheiro, de onde ele veio, porque hoje em dia está muito, né, a pressão é muito grande por causa da lavagem de dinheiro, né? Sim. Então, você ficar focado em resultado para pagar DARF, isso hoje é um pensamento muito pequeno, entendeu? Você tem que saber a origem do seu dinheiro e explicar o que está acontecendo, o que está sendo gerado com isso. Até bem atalhar com isso, uma das perguntas que eu recebi aqui, um cliente, né, operou Petrobras já em 2014, não declarou imposto de renda, não fez o que tinha que fazer, e aí ele pergunta, e agora? Como ele faz para declarar? Como ele faz para consertar? né? Ele está nos assistindo aqui ao vivo, e aí a pergunta que ele colocou aqui, olha, infelizmente eu não vi esse evento antes, né? Não pude declarar mês a mês, né? Ele já não fez isso já 2 anos atrás. O que nós damos de sugestão para ele, né? O que ele deve fazer agora nessa situação, né? Como ele regulariza essa situação perante a Receita? Ele chama Luiz. Luiz, obrigada pela pergunta. Sempre há tempo, né, Luiz? Às vezes aparecem alguns clientes, sabe, Edilson, assim, eu comecei a operar agora, e conversando com ele, você descobre que, na verdade, ele já é cliente de bolsa há muito tempo, né? E aí não recolheu para trás, então finge que não aconteceu nada. Mas, assim, você está exposto, Luiz, a partir do momento que você teve os IR 005 e 1%. A qualquer momento você pode, assim, ser chamado. Então, o que a gente sugere para você vá lá, traz as suas notas de 2014, 2013, apura tudo de novo e faz uma retificadora, né? Faz uma retificadora, paga o que tem que pagar com multa, juros e fica tranquilo. Sabe dizer qual é a alíquota de multa e juros que ele vai pagar sobre isso? Ele tem 0,20 ao dia, ele tem uma multa em juros, mas assim, 20% é o limite, né? Então ele vai calculando uma multa diária, um juros mensal, uma multa diária, mas aquilo ao longo do tempo, se você deixou, por exemplo, de 2013, 2014, a tua multa é de 20%, ela se limita a 20%. Legal. Uma outra dúvida aqui do Nilo, eu acho que a gente disse há pouco, mas eu acho que é muito importante, ele diz aqui que ele faz muitas operações de long short. E ele está perguntando se ele pode incluir o custo do BTC, né, para abater o lucro dele da operação. Como nós acabamos de dizer, Nilo. Então, se você fizer aquele controle certinho, todos os custos lançados no seu extrato, desde que você tenha a comprovação deles, né, você pode abater do teu resultado final, né? Adriana, muitas e muitas perguntas aqui são acerca dos 20 mil. Né? É incrível como isso gera muita dúvida aqui. Nós já falamos umas 3 vezes durante a apresentação, mas eu vou pedir para você de novo ressaltar essa questão. Não é porque eu vendi 20 mil, a menos de 20 mil, que eu não tenho que apurar. Você pode de novo reexplicar isso para o pessoal, porque muita gente aqui mandou e ficou com dúvida nisso. Voltando à pessoa física, né, que durante o mês teve um volume de vendas abaixo de 20 mil reais, ela é isenta de imposto de renda, não isenta da informação, né? Então, ela vai apurar esse resultado mensal, você tem esse limite de 20 mil por mês, então até 20 mil por mês você tem que apurar e declarar no isentos e não tributados. Tá. Outra dúvida que chegou aqui é quanto aos valores de emolumento e taxa de registro, acho que tá opções. Isso já está na nota, né? O valor total da nota, isso já está ali, de certa maneira, já tá abatido, né? Ali todos os teus custos, né, na nota já estão, você consegue, você tem que, na verdade, se utilizar disso, né? O que tem que realmente tomar cuidado são esses que eu chamo de despesa, que é o que está em conta corrente, né? Aí sim você tem que fazer um razonete, igual eu mostrei agora, para que você tenha isso no mês e faça isso com o BPC, sim, né?
Afinal, não usa a sua operação. O que acontece muito com o BDC, que eu tenho visto, é que, assim, às vezes você está com uma operação de BDC, Edilson, e a empresa solta dividendos. Tá. E aí vem aquela porrada para você que não tem nota também, está no extrato de conta corrente, porque a gente sabe que quando a empresa divulga dividendos, o preço da ação muda, né? Tá. E se você está com uma operação BTC, às vezes vem uns débitos assim de 1.000, 2.000, 5.000, dependendo da quantidade que você tenha, né? Então, isso é mais uma razão para que você tenha... Eu acho que a nota de corretagem no extrato de conta corrente, eles completam, você não consegue, na minha opinião, você não consegue só apurar o resultado através de nota de corretagem. Você tem que ter o extrato de conta corrente para descobrir o que mais pode estar acontecendo. Né? Legal. Até um caso aconteceu não muito tempo atrás com um cliente nosso, foi interessante. Ele fazia long e short, né? Não vou me lembrar exatamente quais eram os ativos. Mas a conta na qual ele estava vendido, ele recomprou num momento separado do que o que ele estava comprado. Sim. Então, ele comprou mais barato a perna vendida, ganhou dinheiro, né? E manteve a outra posição, zerou num mês diferente, deu um descasamento na zeragem do long short que ele estava. E no total da operação, ele perdeu dinheiro. Sim. Né? Mas ele tinha que pagar o imposto da parte que ele ganhou, não tem jeito, não, né? Não tem jeito. Você viu ali no programa da Receita mesmo que ela é mensal e não tem como você querer inventar. Eu acho que isso é muito importante para quem faz long short, zerar as duas operações no mesmo mês, aí você pode compensar um Não precisa ser no mesmo dia, mas realmente no mesmo mês, né? Tem cliente que fica ali, hoje é dia 30, hoje é dia 31 e fica naquela agonia para realmente poder fazer essa compensação, se não compensa no mês seguinte também, ninguém vai morrer por causa disso. Né? Mas vai ter que pagar no mês e às vezes vai deixar para compensar tudo, né? Esse prejuízo, ele não zera. O que zera, realmente, no final do ano, é o 0,05 e 1%, e ali você vai determinar se o 0,05 você vai pedir a compensação, se o 1% você vai pedir a compensação. Mas o prejuízo de operações, ela vai com você até isso. Legal, vamos ali responder mais o que o Antônio está colocando para nós. Suponha que eu tive prejuízo em renda variável em 2012, 2013 e 2014, mas em 2015 tive um lucro bom. Existe compensação entre os prejuízos dos anos anteriores, em 2016? Se você não tiver declarado certinho, né? Agora, se você não tiver declarado, não tem o que compensar, né? Você como você declara. E se você não declarou, faz uma certificação a respeito de 2012, 13, 14, e aí sim você compensa tudo de 2015 que você ganhou e fica tudo certo. Mas realmente você não tem como compensar uma coisa que não foi informada. Né? Legal. Adriana, enquanto o pessoal está passando aqui mais perguntas, qual é o melhor caminho de contato aí com você, se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho? É através do site, o melhor canal? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Eu acho que o site é realmente o melhor caminho, né? É o www.com. Ali vocês vão ter acesso a toda a minha rede social, e-mail, telefone. Legal. Eu fico aqui em São Paulo, né? E estou à disposição de quem tiver dúvida. Eu acho que são momentos de tirar a dúvida deles. Qual é a última data para a entrega do imposto de renda, Adriana? Ele é até 28 de abril, né? 28 de abril. 28 de abril. O ajuste anual. Mas aí você depois faz uma retificadora, tem gente que não preenche essa parte de renda variável, que ainda não se organizou, né? Tá. Então, se organiza, faz tudo certinho e deixa passar o prazo para que você não tenha multa, né? A entrega, vamos dizer, de qualquer jeito, sem a parte de renda variável, se organiza e faz uma retificadora mais lá na frente. Eu acho que muita gente tem medo dessa retificadora, né? Às vezes vai chamar atenção, entendeu? Eu prefiro não fazer, porque aí você vai descobrir que eu fiz aquilo, sabe? É quase como uma criança que fez coisa errada. E não é assim, eu acho que a Receita ela quer transparência. Né? Legal. É importante, eu acho que até o dia 30, se não deu, faz a entrega e faz a retificadora depois, né? Mas é importante fazer e deixar... Com segurança daquilo que foi, exatamente. Porque, de novo, né, é um imposto que você só paga se você não tem lucro, então você não tem que esconder essa origem, né? Até mesmo porque se você tiver um ganho aí de capital alto,
É complicado, você declarou isso, você vai tirar dinheiro para comprar um imóvel, você vai ter que ter a origem desse dinheiro, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas aí em não declarar, né? Então, acho que isso é importante. Depois coloca o seu contador e mesmo você começa a ficar em situação, né, complicada. E também os 0,05 e 1% estão aí para isso, né? Porque você declarou que a Receita não vai saber. É que realmente eles devem ainda fazer alguma coisa por amostragem, então, porque se pega informação declarar aí se maravilha, eu não sei como é que estaria isso hoje, né? Então, mas a gente sabe que a Receita está se organizando cada vez mais e uma outra coisa que eu queria despertar para todo mundo é que, assim, por mais que o 0,05 e 1% esteja em nota e você vai ali computando direitinho, no final do ano, pede um informe de rendimento para a tua corretora, porque de bolsa, é isso que ela vai te falar, porque é uma obrigatoriedade dela, ela reteve de você, ela informou para a Receita em fevereiro, né, e agora é a nossa vez de fazer isso. E é esse cruzamento que vai ser. Mas existe, em alguns casos, por experiência minha, de que, às vezes, o que está na nota foi o que a corretora informou. Às vezes, dá uma divergência, sabe, no 0,05 de 40 centavos, de 1%, às vezes, também dá uma diferença. E aí você está crente que está abafando porque colocou ali tudo certinho, mas a corretora, às vezes, algum erro, algum transtorno, alguma coisa, informou coisa diferente. Então, é importante você pedir para a corretora, agora, pelo informe de rendimento, e dá uma batida, se ela informou para a Receita, é realmente o que você está informando, é o que você somou. E é importante dizer que esse informe de rendimento que vem da corretora, ele não vai trazer o teu prejuízo, né? É comum, principalmente quem opera futuro, que a pessoa que opera futuro vem lá no valor de fiéis, passa sempre uma cifra grande, né? E a pessoa fala, poxa, eu não tive isso de lucro. Mas só, o informe de rendimento que a corretora vai passar para vocês, não significa lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo você tem que apurar, e mesmo porque, acho que é importante também salientar isso, se o cliente opera mais de uma corretora diferente, né, isso é comum, né, ele tem que casar as operações porque é pelo CPF, não pela corretora, né? Isso até mudou aí a lei agora, que eles abriram essa situação. Às vezes, assim, eu ficava ruim no mercado futuro, eu comprava aqui e vendia uma outra corretora, sabe? Aí eu não queria de jeito nenhum, né? Essas coisas. E aí tentava fazer essa apuração separado mesmo. Então, isso é lei, realmente isso que você está falando, é com CPF. Então, se eu estou comprando numa pedido na outra, a receita está zerado, assim, né? Porque o resultado já está feito. Exatamente. Às vezes tem pessoas que operam aqui em outra casa, diversas operações, diversos long short. Às vezes tem operação que tem ação que na prática ele tá zerado. Mas ele está computando aquilo por operação. Tudo bem ele fazer levar isso por operação para o resultado, para o controle dele, gerencial dele, mas para os impostos de renda, né, é importante tudo consolidado. A Petrobras que eu comprei na Guide, que eu comprei em qualquer outro lugar, tem que estar tudo ali, né? Legal. Bom, Adriana, nós tivemos muitas perguntas aqui pelo chat, mas nós não vamos ter condições aí de responder todas por conta do tempo, né, aqui que nós temos. Então, enfim, nós vamos entrar em contato depois e tentar responder para todos, né? Pessoal, só queria confirmar, o áudio está bom para todo mundo? O pessoal que colocou alguma coisa aqui do áudio, só confirma aqui para a gente, Léo. Eu acho que espera só um pouquinho, só para... Já foi, pode ligar aí nosso pessoal. Agora, pessoal, tá tudo bem? Voltou o áudio aí? Tá bom o áudio? Todo mundo tá ouvindo? Voltamos? Legal.
Bom, é assim mesmo, né, pessoal? Ao vivo é assim, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, estamos aqui fazendo ao vivo. Legal. Só testar o áudio aqui da Adriana. Legal? Oi, oi. Todo mundo está ouvindo bem a Adriana? Não? Muito baixo? Legal. A Adriana vai falar um Melhorou? pouquinho mais alto aqui. Legal. Bom, pessoal, nós estamos aqui também caminhando para o final por conta do nosso horário. Antes de encerrar, né, antes de passar a palavra para a Adriana, eu gostaria novamente de agradecer as pessoas que apoiaram esse evento, que é o pessoal do Bússola do Investidor, do Financial News, perdão, a Adriana do Ganhos em Bolsa. Eu queria ressaltar, pessoal, que a nossa agenda de eventos, ela continua repleta, né? A gente tem uma periodicidade quinzenal aproximadamente. Nós vamos ter um próximo evento no dia 25 desse mês ainda, sobre operações estruturadas. Quem vai falar para nós é o Gustavo Riboli. Tá? O pessoal está tendo muita dúvida sobre essas operações, né? A operação estruturada é só COI, não é? Né? Existe uma infinidade de tipos de operação, não é só COI. Tem operações ótimas aí, com rentabilidade de 150% do CDI, com um risco muito baixo. A equipe de análise da Guide vai estar à disposição para apresentar isso para a gente no próximo dia 25. Então, fiquem atentos aí à agenda, tá? E participe conosco para tirar as dúvidas aí. É uma operação que vem crescendo muito e os clientes têm tido muito interesse. Adriana, poxa, queria passar a palavra para você, agradecer o pessoal, mas a gente não queria te agradecer muito aqui pela possibilidade de tirar dúvidas dos nossos clientes e dos nossos convidados. Eu agradeço a vocês, agradeço a Evolution, né? Um pouquinho mais alto aí. Eu fico feliz, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada, agradeço muito o convite, agradeço a você, Edmilson, agradeço a Evolution, me coloco à disposição, né, para ao longo do ano poder voltar, poder esclarecer, e é isso que importa, que realmente sugiro a vocês, operou em bolsa, começa a controlar isso, aquele extrato de conta corrente, liga para o seu assessor, tenta fazer uma parceria, por mais que ele não tenha obrigatoriedade, de alguma forma ele pode te ajudar, te incentivar com um relatório, te facilitar em alguma coisa, porque o que a gente não pode é ficar sem essa informação. Legal, pessoal. Bom, como disse a Adriana, né? Não deixe para a última hora. Você fez alguma operação, faz o pagamento, né? Debita, né, o teu imposto de renda, apura isso mensal, não deixa para o último minuto. A Adriana presta um excelente trabalho, né, nessa assessoria, né, do imposto de renda. Então, entre em contato com ela através do site dela, de novo, é o ganhosembolsa.com. Acho que mais fácil que isso, né, é impossível para todos guardarem. Entre em contato com ela. Se tiver qualquer dúvida, ela faz esse serviço de assessoria e faz esse serviço já há muitos anos. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa especialista, perita no assunto, né, pronta, apta a prestar esse serviço e ajudar vocês no dia a dia. Tá? Nós tivemos hoje um grande número de pessoas, mais de 900 pessoas passaram aqui pelo nosso evento. Para nós é uma grande honra ter recebido esse número de pessoas aqui. Nós estamos sempre dispostos a ajudar, a tirar qualquer dúvida. Como eu disse, a Evolution é uma empresa de assessoria de investimentos e nós estamos aqui pronto para lhe atender, andar lado a lado com você no dia a dia. Amanhã a nossa equipe vai entrar em contato com quem fez perguntas pelo chat e que, por conta do tempo, não pôde ser respondida aqui. Nós vamos entrar em contato, a nossa equipe de relacionamento vai buscar as respostas com a Adriana e responder para vocês aí ao longo dos próximos dias. Pessoal, novamente, agradeço a presença de todos aqui. Tenho certeza que investindo em conhecimento, esse é o investimento que vai lhe render melhor juros, né? Afinal, o investimento conhecimento nunca é demais. Conte com toda a nossa equipe. Eu gostaria também de agradecer a todos os colaboradores da Evolution que ajudaram direto e indiretamente para que esse evento acontecesse. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes conosco. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço. Conte conosco, pessoal.